A palavra de hoje é sobre inimigos. Então, você tem inimigos? Você tem inimigos? Você já teve inimigos na sua vida? Então descanse. É sobre isso a palavra de hoje, é sobre isso que eu queria falar com vocês. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve algum embate na sua vida em que em algum momento, alguma pessoa ou algumas pessoas estiveram numa posição de inimigo na sua vida. Só para vocês terem uma ideia, o significado de inimigo, segundo o dicionário, é o seguinte: que é contrário, adverso, hostil, relativo ao pertencente, a grupo oposto, adversário, pessoa que tem inimizade, hostilidade a alguém e quer seu mal. Então eu creio que se você parar para pensar aí durante a sua trajetória, você consegue identificar alguns momentos onde você teve algum inimigo, algum levante inimigo contra você. E o que eu quero trazer para vocês nessa noite é uma reflexão e como que a Bíblia nos mostra que mesmo que nós tenhamos inimigos, nós podemos descansar. Amém? Porque nós temos um Deus de graça, um Deus que nos permite descansar independente da luta que eu estou passando. Amém? A história do povo de Israel, ela é contada basicamente através também através dos inimigos que o povo de Israel teve. Vocês concordam comigo? Quem já viu ali a Bíblia meio que olhando os livros todos, na sequência, ou vendo a ordem cronológica das coisas, vocês vão ver ali alguns povos que invariavelmente eles aparecem ali. Os amonitas, os moabitas, os filisteus, os cananeus, os amalequitas, Império Persa, Império Assírio, Império Romano, entre outros. Então, a história do povo de Israel, ela também é contada através de seus inimigos. Então, durante todo o relato bíblico, o povo de Israel, ele passa por lutas. Ele passa por lutas com um desses inimigos. E o texto que eu vou ler com vocês é um texto longo, mas é de mais um desses momentos. É um texto que mostra um desses momentos onde a gente tem um inimigo se levantando contra o povo de Israel, tá bom? Então vamos lá, Esther, capítulo 7, versículos 1 a 10. Veio, pois, o rei com Amã, para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha: quem é esse e onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete de vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então Arbana, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Eu queria ler mais um trecho para vocês, que está aqui em Esther 9, de 20 a 23. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos teus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes.
Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhe prescrevera. Quando a gente olha ali já no final do versículo 22, a gente vê que a Bíblia fala que como os dias que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos. Então aqui nesse ponto, os israelitas, os judeus, eles experimentaram sossego dos seus inimigos. E o povo de Israel, como eu disse, durante toda a sua história, ele passa por diversos inimigos. Diversos inimigos se levantam contra o povo, tentando dizimá-lo, tentando tirá-lo da sua terra. E a gente vê em outros momentos da palavra de Deus, onde a Bíblia fala sobre essa questão de descansar dos seus inimigos. Deuteronômio 12:10 diz o seguinte: mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Deuteronômio 25:19 diz: quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu, de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Em alguns versículos a palavra está traduzida como um sossego, mas a raiz hebraica da palavra ela é realmente descanso. Então Deus está falando, descanse, povo de Deus, descanse dos seus inimigos. Então quando a gente pensa em pessoas que somente nos criticam sem motivos, relacionamentos abusivos, sejam com chefes, sejam com outros amigos, sejam com líderes, sejam com superiores nossos em alguma área da nossa vida, pessoas que mentem para nós ou a respeito de nós, que nos excluem, que nos evitam, que nos ignoram, pessoas que simplesmente decidem nos atacar. Quando a gente olha esse tipo de pessoa ao nosso redor, e aí a gente tem outras pessoas vendo tudo aquilo acontecendo, a gente pensa e a gente fala, cara, eu tenho o direito de me defender, eu tenho o direito muitas vezes de me vingar, e as pessoas que estão em volta falam, nossa, quanto mal foi feito contra você, você tem esse direito mesmo, você deve sim se levantar e se vingar de tudo isso que está acontecendo com você. Quando a gente usa a palavra vingar, a gente fala assim, nossa, mas isso é uma coisa má, né? Mas muitas vezes é dar o troco, né? Ou fazer conforme a pessoa fez para você, ou mesmo numa situação de embate, onde você age até pelo seu impulso, você não está pensando ali, arquitetando uma vingança toda. Né? Então nesses momentos, quando pessoas se levantam contra a gente dessa forma, a gente tem normalmente esse tipo de atitude. Mas eu queria analisar essa questão dos inimigos e a questão do descanso de três formas, em três perspectivas diferentes. A primeira delas, a gente vai falar assim sobre como Esther fez o descanso do seu povo, né? Como Esther descansou dos seus inimigos. Então esse vai ser o nosso primeiro ponto. Mas a Bíblia, ela é sempre em torno de uma única pessoa, o nosso Rei Jesus, o nosso Salvador, amém? É em cima dele, ele é o nosso exemplo, é em cima dele que nós devemos analisar todas as coisas, é por essa ótica que nós devemos ver todas as situações da nossa vida e da Bíblia também. É muito verdade que no período de Esther, Jesus ainda não tinha vindo. Deus ainda não tinha determinado alguns padrões que ele determinou depois. Então, eu queria analisar essa situação de inimigos e descanso sobre a ótica de Jesus. E claro, o nosso terceiro ponto vai ser como nós devemos descansar dos nossos inimigos. Amém? Então, o primeiro ponto, Esther descansa de seus inimigos. Então, de forma muito sucinta, porque a gente já leu o texto aqui, o capítulo 7 de Esther, já aconteceu muita coisa ali em torno da história. Se você quer conhecer a fundo a história de Esther, que é uma história maravilhosa, vá lá na Bíblia, o relato bíblico é incrível a respeito da rainha Esther. Mas a gente vai pegar aqui a partir do capítulo 7. Então, no capítulo 7, mesmo que de forma temporária, Esther consegue descanso dos seus inimigos. Então, o maldoso Amã, ele começa a fazer a cabeça do rei Assuero. Então Assuero era o rei e Esther era a sua rainha.
E Amã, ele tem um embate durante um período ali, você encontra isso lá na Bíblia, no livro de Esther. Ele tem um embate com Mordecai. Mordecai é parte do povo de Israel. E ele começa a odiar aquele povo. E ele começa a fazer a cabeça de Assuero para que eles possam matar o povo hebreu. Então, ele começa a fazer a cabeça de Assuero e o povo hebreu, ele já era um povo que estava crescendo naquele meio, ele já era um povo próspero, e em troca de algum ganho financeiro, Amã consegue convencer Assuero de que ele deveria fazer um decreto onde todo o povo hebreu seria morto. E Assuero entrega o seu anel a Amã, para que Amã assinasse esse decreto com aquele anel, como se o próprio rei tivesse feito aquele decreto. Quando Esther fica sabendo do decreto através de Mordecai, então Mordecai vai até Esther e fala para ela, e ela era israelita também, ela fica, né, ela tem ali um tempo onde ela não sabe muito bem o que fazer, até que Deus dá um direcionamento para ela, e ela coloca todo o povo ali para orar por ela, e ela vai até o rei Assuero, e ela tem uma estratégia para que isso não acontecesse, para que o povo todo não fosse aniquilado. A sua estratégia qual foi? Fazer um banquete para o rei e para Amã. Então ela faz o primeiro banquete e o rei faz exatamente essa pergunta que a gente leu aqui no capítulo 7. Ele pergunta de primeira ali, o que você quer que eu te faça, Esther? E ela fala, eu quero fazer um outro banquete para você e para Amã. E durante esse segundo banquete, ela traz ali para ele qual que era a sua demanda. E aqui eu queria pontuar duas coisas. O banquete, ele tinha um significado. Às vezes a gente olha assim, não, por que ela fez um banquete? O banquete tinha sim um significado para acontecer. Se a gente olha lá no capítulo 4 de Esther, a gente vai ver que ela fala, quando Mordecai fala que ela tem que ir lá falar com o rei, ela fala o seguinte, eu não posso ir na presença do rei sem que ele me autorize. E já fazem 30 dias que eu não encontro com ele. Já fazem 30 dias que eu não encontro com o rei, e portanto, se eu vou lá sem ele me autorizar, ele pode até me matar. Então, no capítulo 4 mostra que Esther já estava distante do rei há 30 dias. E o que o banquete significa? O banquete mostra, para quem está sendo convidado para o banquete, que você está buscando um relacionamento com aquela pessoa. Então, quando Esther chama o rei Assuero e Amã para aquele banquete, o que ela está mostrando para o rei Assuero? Rei, eu quero me aproximar de você. E além disso, durante o banquete, Esther ela faz uma retórica, né? Ela cria um discurso ali de uma forma perfeita, né? Direcionada por Deus muito provavelmente, porque ela faz de uma forma onde Assuero ele vem junto com ela e ele raciocina junto com ela, e aí ele entra e ele fala, não, quem fez isso contra vocês? Então, primeiro ela cria uma premissa ali, ela fala assim, se perante ti, ó rei, achei favor. O que ela está dizendo com isso? Rei, foi você quem me escolheu. Foi você que me colocou aqui. De alguma maneira, o seu coração se inclinou a mim. Então eu estou conectado a você. E o meu sucesso vai ser o seu sucesso também. Então ela se conecta a ele no primeiro ponto. Num segundo ponto, ela gera um choque nele. Ela fala que ela traz a demanda. Salve a minha vida. E para um rei que já estava conectado com ela, que entendia que, sim, o coração dele também o sucesso dele fazia parte do sucesso dela, alguém está querendo matar parte de mim, né? Então ela gera um choque no rei. E aí no terceiro ponto ela explica o que está acontecendo. E o rei se levanta, meio que atordoado ali, e sai pro jardim do palácio. E aí Amã, já desesperado, vendo o quanto o rei tinha ficado bravo com aquela situação, ele se joga em cima de Esther para tentar pedir misericórdia a respeito da sua vida ali. E aqui também tem mais algumas coisas que é importante a gente saber. Nesse tempo, o rei ele tinha um harém, né? Então ele tinha um harém das mulheres do rei e tudo mais. Era permitido na época. E de acordo com a lei da época, nenhum homem poderia ficar na presença de uma das mulheres do harém do rei sem que o rei estivesse próximo. Ou até se as mulheres ali do harém, uma das mulheres estivessem numa sala onde tivesse várias pessoas, então várias testemunhas, mesmo assim, quem estivesse próximo da mulher tinha que estar no mínimo a 7 passos daquela mulher.
Então Amã, ele vem e ele infringe essas leis. Porque quando o rei volta, ele está debruçado sobre Ester, pedindo por misericórdia. E por que isso é relevante? Porque quando o rei se levanta, ele sabe que ele foi parte daquela decisão. Quando Amã veio e começou a convencer o rei, trazer toda aquela questão para o rei, ele entende que ele não pensou em tudo que aquilo causaria. E ele não sabia, obviamente, que Ester era parte daquele povo também. Então ele fica também bravo com Amã, mas ele também não pode simplesmente voltar atrás. Só que aí no momento que ele entra na sala e ele vê Amã debruçado sobre ela, aí sim ele tinha uma justificativa. Então Deus cuidou de todas as coisas para que tudo cooperasse, para que Ester conseguisse dar descanso para o seu povo, amém? Então Assuero decide enviar Amã para a forca. E durante o capítulo 8 de Ester, a gente vê ali ela tentando demover o rei daquele decreto, mas o rei explica para ela que um decreto que é assinado pelo rei, afinal Amã tinha assinado o decreto com o anel do rei, não poderia voltar atrás. Então ela convence o rei a fazer um decreto de contra-ataque, vamos dizer assim. E o rei escreve esse decreto de contra-ataque, permitindo com que o povo de Israel possa se defender de quem se levantasse. E Ester achava que aquilo já seria o suficiente, que ninguém viria contra o povo a partir do momento que o povo pudesse se defender. Mas mesmo assim, alguns povos se levantam, atendem ao decreto de Amã, mas o povo tem o favor de Deus e eles conseguem vencer. E aí a gente vê ali que, no final do capítulo 7, a gente vê que eles tiveram, no final do capítulo 9, eles tiveram o favor de Deus e eles tiveram o descanso dos seus inimigos. Então aqui a gente vê uma luta intensa, certo? E vocês conseguem ver alguma semelhança com a nossa vida aqui? Eu acho que esse capítulo 1, esse primeiro ponto do nosso estudo aqui, ele nos mostra a nossa forma de lutar. Porque a nossa forma de lutar muitas vezes é como essa forma de Ester, que era a ferramenta que ela tinha. Naquela época era muito comum, né? Um povo se levantar contra o outro, tudo era motivo de guerra, né? Hoje em dia as coisas são um pouco diferentes, mas quando a gente está falando um contra um, é muito normal que a gente tenha esse tipo de atitude. Essa é a nossa forma convencional, né? Alguém se levanta contra nós, a gente prontamente se levanta contrário e a gente vai contra aquela pessoa. Só que qual que é o problema de tudo isso? O que acontece com o povo de Israel depois que eles escapam que eles têm esse tempo de descanso aqui? Outro inimigo se levanta. E outro inimigo se levanta. E outro inimigo se levanta. E você tem aquele ciclo que ele nunca acaba, porque outro inimigo vai se levantar. E quando outro inimigo se levantar, de novo você vai ter o seu desgaste. De novo você vai, muitas vezes, ter feridas. De novo você vai perder coisas que você não perderia se você estivesse como? Em descanso. O problema de você agir como o povo agiu ali no tempo de Ester é justamente esse. Não é durável, não é eterno, não é perene. Você não consegue ter o descanso eterno. Então como que a gente deve fazer? O povo de Israel ele foi passando por diversos momentos. E Moisés libertou o povo do Egito. E é o Salvador. Aí depois Josué fez o povo entrar na terra. É o Salvador. Aí depois tem Davi. É o Salvador. Depois tem Salomão. É o Salvador. E o inimigo continua se levantando. Então o profeta Isaías e o profeta Daniel, eles começam a falar do Filho do Homem. O Filho do Homem que vem, de acordo com Daniel 7,14, fala que ele vinha com as nuvens do céu, como Filho do Homem, e foi-lhe dado domínio e glória e o reino, e o seu reino jamais seria destruído. Ou seja, ele traria o descanso final dos seus inimigos. Ele traria o descanso final para aquele povo. Esse era o Salvador. Então a gente vai para o nosso segundo ponto da nossa palavra dessa noite. Jesus. Jesus, ele começa a ser professado ali pelos profetas, né? Os profetas começam a falar a respeito de Jesus e o povo fala, é ele que nós estamos esperando, é o Messias, é aquele que vai nos salvar de todos os inimigos, que vai nos proteger dos inimigos.
Então o nosso segundo ponto é: Jesus descansou dos seus inimigos. E eu fico imaginando ali quando Jesus começa o seu ministério, ele é batizado por João Batista e ele inicia seu ministério. E aí os discípulos começam a caminhar com ele. E o início do ministério de Jesus, ele é muito sobre o que ele pode mostrar ali para os discípulos. Então você vê muitos milagres, você vê muitas maravilhas, e ele começa a fazer uma série de coisas. Ele transforma água em vinho, ele multiplica os pães, e os discípulos se entreolham ali e falam: meu, quem é esse? E aí Deus vai dando entendimento para eles, E a partir de um certo momento Jesus começa a ensiná-los também. E que autoridade que ele traz. Mesmo os fariseus que se levantam contra ele, ele sempre traz uma palavra edificante. Não só para o fariseu que estava ali, mas também para todos aqueles que estavam ao redor dele. E depois de algum tempo, os discípulos e os seguidores de Jesus entendem que aquele era o Messias. Que aquele era o Filho do Homem que estava por vir. Era o Salvador. E aí a gente começa a ver na vida dos discípulos ali, que eles começam a ter a expectativa do Salvador. Como era o Salvador que o povo de Israel conhecia? Era como Esther, arquitetava e fazia, e o exército se levantava, e aí tinha o favor de Deus e eles venciam os inimigos. Ou como Moisés, que foi lá e enfrentou Faraó, e as pragas vieram. Ou como Elias, que chamou fogo do céu e derrubou e envergonhou ali todos os profetas de Baal. Era esse o Salvador que os discípulos estavam esperando, porque o Império Romano era um império que estava oprimindo aquele povo. Assim como eles foram opressos lá no Egito, assim como aconteceu em diversos outros momentos. E o povo foi liberto, e o povo teve descanso. Então os discípulos, eles ficam esperando ali em qual momento Jesus vai convocar todos aqueles para eles se levantarem contra o Império Romano. E aí eles começam a ver o que Jesus fala, ao que Jesus ensina. Amem os seus inimigos, perdoem os seus inimigos, perdoe 70 vezes 7. Aquilo que você tem, dê àquele que não tem. E eles começam a se perguntar: cara, que isso? Que horas vai ser a hora da espada aqui, que a gente vai para cima com tudo? E Jesus continua. E aí eles chegam no Getsemane. E aquele momento do Getsemane, quando os soldados romanos começam a se achegar, e Jesus está ali e tal, e a glória de Deus e aquele empoderamento de Deus devia estar muito grande ali, porque Jesus estava ali, ele estava muito próximo de cumprir o seu propósito, de cumprir o motivo pelo qual ele veio se fazer carne no nosso meio. Então ali os discípulos se levantam e devem ter pensado, tipo, cara, agora é a hora. É agora que a gente vai para cima com tudo. Né? E aí Pedro levanta e fala assim: meu, é o meu momento. É o meu momento. Eu estou aqui com o Filho de Deus, com uma espada na mão. Cara, a vitória é minha. E aí Pedro levanta a espada. E Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, abaixa a espada. E ele vai com a espada na orelha do soldado e corta a orelha do soldado. Jesus fala: Pedro, para com isso. E ele cura o soldado. E eles falam: o que está acontecendo? E Jesus é levado. E Jesus vai para a cruz. E Jesus é crucificado, dizendo: Pai, perdoe-nos, eles não sabem o que fazem. Em algum momento, os discípulos devem ter se perguntado: por quê? Por que tudo isso está acontecendo? Cadê o Deus de justiça? Quem aqui já falou isso? Cadê o Deus de justiça? Cadê o Deus que vai se levantar e vai pesar a mão sobre esse povo? Cadê o Deus lá do Antigo Testamento, sedento por sangue, que queria
derrubar todas aquelas nações que se levantavam contra o povo de Israel. Mas o que eu digo para vocês é que Jesus, ele estabelece um novo padrão. É muito importante que nós entendamos que tudo que nós vivemos em nossas vidas, nós precisamos passar pela ótica de Jesus. Porque Jesus, ele é um Deus de amor. Jesus, ele nos mostra um Deus amoroso. Jesus ama a todos. Jesus ama os seus inimigos e ele não deixa dúvida quanto a isso. Porque ele é direto a respeito de amar o meu inimigo, de perdoar o meu inimigo. E não achem vocês que Jesus, ele era contrário a tudo aquilo que a Bíblia já tinha falado ali no Velho Testamento, sobre justiça, sobre o julgamento de Deus, sobre o mal, sobre o inferno. Talvez mais do que qualquer outro na Bíblia, ele fala sobre o mal, ele fala sobre o inferno, ele fala sim sobre o juízo de Deus. Mas para a atitude dele, para agir contra aqueles que se levantavam contra ele, ele não usava isso. Ele usava a graça, ele usava a misericórdia, ele usava o amor. Amém? Portanto, Jesus, ele revisa a nossa visão a respeito do que Deus está preocupado. Claro que a gente olha para as nossas vidas e a gente ora a Deus e a gente clama a Deus a respeito das coisas. E a gente entende sim que Deus é um Deus bondoso, é um Deus que quer o bem daqueles que estão sob a sua tutela. A gente busca o favor dele, a gente busca estar no centro da vontade dele justamente para viver o teu favor. Mas o que eu posso te garantir é que Deus não está preocupado em destruir o seu inimigo. Deus não está preocupado em destruir o seu inimigo. E esse muitas vezes é onde a gente acaba se enganando. E quando eu falo a gente, eu me coloco junto com vocês. Porque eu sempre gosto de frisar. Antes de eu trazer uma palavra aqui, essa palavra já me virou de ponta cabeça também. Porque eu também tive os meus inimigos. Eu também lutei como Esther lutou. Mas eu também busco ser como Jesus nos ensinou para ser, amém? Portanto, Jesus ele traz uma revisão a respeito do que Deus está preocupado. E Deus não está preocupado em destruir o inimigo, ele está preocupado em destruir a inimizade. E quando eu falo destruir o inimigo, eu não estou falando de Satanás, tá, gente? Sim, Deus está preocupado em destruir Satanás. Mas quando eu falo de inimigo, eu estou falando daquela pessoa que você pensou quando eu perguntei se você tinha um inimigo. Deus não está preocupado em destruir aquela pessoa. Deus não está preocupado em acabar com a vida dela. Não. Deus está preocupado em destruir a inimizade. Deus está preocupado em destruir o mal. Deus está preocupado em destruir tudo aquilo que vem para consumir o mundo que Ele criou e que Ele tanto ama. Amém? Então Jesus nos mostra que os nossos inimigos não são os nossos inimigos. O nosso inimigo é a inimizade, o nosso inimigo é o mal. E ele venceu e descansou de todos eles. E é aqui que eu vou para o meu terceiro e último ponto. Nós descansamos dos nossos inimigos. Tá, legal, e como que eu faço isso? Então beleza, Jesus, ele é o maior de todos. E como que eu me encaixo em tudo isso? Como que eu vou conseguir fazer dessa forma? Os meus inimigos, eles me machucam. Os meus inimigos, eles me colocam para baixo. Os meus inimigos me fazem perder batalhas, me fazem perder oportunidades. Então, se alguém erra com a gente, ou fere a nossa moral, ou fere o nosso, machuca o nosso nome de forma injusta, todo mundo vai te dizer que você tem o direito de ter a sua vingança, de que você tem o direito de falar sobre o que aconteceu e mostrar o quão má é aquela pessoa. E o nosso natural
é responder a uma atitude má com uma atitude que machuca, com uma atitude que vai lá e derruba. E aqui eu queria também colocar mais duas coisas. Quando você está no meio de uma discussão, muitas vezes você vai ouvir coisas que vão te machucar de verdade. Mas entenda, quando você está no meio de uma discussão e a outra pessoa, ela simplesmente está tentando ganhar a discussão de você. E ela vai usar de todas as ferramentas para fazer isso. E muitas vezes ela vai falar as coisas da boca para fora. E sim, as coisas da boca para fora também machucam. Mas a gente precisa ter a maturidade que Jesus nos ensinou para que nós possamos derramar misericórdia sobre a vida daquela pessoa e também entender que aquilo ali foi simplesmente da boca para fora. Do tipo, cara, você não quis dizer isso. E muitas vezes quando a gente está numa discussão a gente fala assim, cara, você tem certeza que você quis dizer isso? Aí você vê que realmente a pessoa não quis dizer aquilo. Então dê essa oportunidade quando você está numa discussão. Então quando você estiver numa discussão, você se lembra lá, ó, um dia eu estava lá, o pastor Murilo falou que eu devo perguntar, cara, você realmente quis dizer isso? Porque na maioria das vezes eu posso te garantir que a pessoa vai falar assim, não, eu não quis dizer isso. Eu quis te machucar. Eu sempre falo para a Patrícia isso, que isso é quase que meu lema de vida, assim. Quando a gente vai ter algum embate, alguma discussão, cara, falou uma coisa, o outro respondeu mais uma vez, respondeu 2 ou 3 vezes, pode parar a discussão. Ninguém vai querer resolver mais nada. Um vai querer só destruir ou desmoralizar o outro lado. Porque sempre que a gente vai para destruir o nosso inimigo, a gente vai com uma força muito maior do que a força que nós somos atacados. Porque a gente não quer ter a possibilidade de não ganhar aquele embate. E aí a gente vai com uma força desproporcional e o outro lado devolve com uma força ainda mais desproporcional. E aquilo ali não termina nunca e a gente tem uma série de feridas abertas. A gente tem a inimizade vencendo. Amém? É assim com vocês ou é só comigo que acontece isso? É assim com vocês também? Então quando a gente quer destruir o nosso inimigo, a gente vai com força. E aí a gente destrói ele. E aí a gente tem descanso. A gente fala, beleza, venci essa batalha. Venci essa discussão. Mas assim como foi com todo o povo de Israel, daqui a pouco aquilo lá volta. E vem um outro inimigo. E aí você acha que, não, é a empresa que eu estou, é o chefe que eu tenho, é o amigo que eu tenho, é a pessoa com que eu estou me relacionando. E você vai tentando vencer os seus inimigos um a um, derrubando um a um, sem que você derrube a inimizade. Amém? Antes de Jesus, não importava quem era o inimigo. Não tinha o padrão de como lutar, né? Então Jesus, ele não tinha trazido esse padrão. E agora a gente tem o padrão. Porque o padrão antigo, ele sempre ia gerar um descanso temporário, um renovo temporário. Portanto, o que eu quero dizer para vocês é que a melhor forma de você derrotar o mal não é com o mal. Porque quando você derrota o mal com o mal vence. A melhor forma de você derrotar o mal é com o bem. E a cruz de Jesus, ela muda a guerra contra o mal. Então agora o caminho para tratar os inimigos é amando a eles. É perdoando a eles. É superando o mal com o bem. É com uma graça poderosa. É com uma graça violenta. Se é que eu posso usar uma palavra como essa para graça. Mas é uma graça violenta. E aqui eu queria trazer uma ilustração que eu vi e eu achei fantástica a respeito da graça violenta. É a ilustração de um filme, um musical, na verdade, bem conhecido, chama Les Miserables. Quem aqui já viu? Alguém aqui já assistiu? Já? Algumas pessoas. E Les Miserables, ele trata... É um musical de um autor chamado Victor Hugo, lá do século XIX. E ele trata de o personagem principal dele é o Jean Valjean. E esse cara, ele, quando ainda, sei lá, jovem, adolescente ali, ele rouba um pão para alimentar os filhos da sua irmã. Naquela época, esse musical, ele retrata um período da sociedade francesa onde se tinha muita pobreza.
E aí ele rouba um pão para alimentar os seus sobrinhos e ele acaba preso. E aí, enfim, acontece uma série de coisas na prisão, ele tenta fugir. O fato é que o coração do Jean, ele vai sendo cada vez mais endurecido. Ele vai ficando cada vez mais frio. E aí, depois de muitos anos, ele é libertado, como tipo uma liberdade condicional. Naquela época não era esse o termo, mas ele tinha lá uma marca no seu documento, no seu passaporte lá, que mostrava que ele era um ex-presidiário e que ele estava ainda sobre as vistas do Estado. Então o Estado estava de olho nele. E ele é acolhido por um bispo em sua casa. E ele vai passar a noite ali na casa do bispo. Durante a noite o Jean acorda e ele rouba alguns utensílios de prata de muito valor. E ele foge da casa do bispo. E quando ele está ali no momento de fuga dele, ele é preso pela polícia. E a polícia chama o bispo para mostrar ali os utensílios de prata que o Jean roubou e tudo mais. E aí quando o bispo chega para falar ali com o policial e com o Jean, ele fala assim: Jean, ainda bem que você ficou preso aqui com o cara da polícia, porque você esqueceu esses utensílios aqui também. Mas não se esqueça de uma coisa. Lembra que você comentou comigo que você queria esses utensílios de prata para que você mudasse a sua vida, para que você passasse não ser mais o Jean mau que estava lá na cadeia, mas que você pudesse agora ser um Jean que consegue fazer coisas boas, um Jean que tem a sua alma entregue para Deus. Enfim, é um relato de um filme, mas ele tem uma mensagem muito poderosa. Porque depois disso, o Jean, acontece uma série de coisas na vida do Jean. Ele chega a ser prefeito de uma cidade em todo o tempo. Ele vive para ser gentil, ele vive para fazer atitudes de amor. E no meio de todo dele sendo bênção ali onde ele passava e tudo mais, acontece uma questão. Ele muda de nome, né? Ele não se chama mais Jean, ele está se chamando Sr. Madeleine, alguma coisa assim. E uma outra pessoa é presa. E aí a polícia fala assim: não, prendemos o Jean Valjean de novo, porque ele tinha saído da cidade, ele não podia sair e tudo mais. E aí ele tem a oportunidade de ficar livre para sempre daquela marca, porque ele tinha mudado de nome e outra pessoa tinha sido presa no seu lugar. Mas ele se lembra daquilo que o bispo fez na vida dele, e ele fala: não é justo com aquela pessoa. E ele vai lá e ele se entrega. E a partir do momento que ele se entrega, ele recebe o perdão da polícia e ele fica livre para sempre. Essa é uma ilustração do que é a graça violenta que Jesus entregou sobre nós. Porque a graça violenta, ela, além de mudar a nossa perspectiva do que é o nosso inimigo, a gente já falou que o nosso inimigo não são as pessoas que estão contra nós, mas sim a inimizade, ela torna o nosso inimigo o nosso amigo. Porque a partir do momento que você derrama sobre o seu inimigo a graça violenta, a vida do seu inimigo pode ser transformada. A sua vida é transformada. Porque você vai ver que, cara, eu não sou merecedor. Né? Quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê o quanto a gente erra, o quanto a gente é pecador, o quanto a gente faz as coisas que não são da vontade de Deus. E mesmo assim, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E mesmo assim, ele derrama do teu amor. E mesmo assim, ele usa a vida do pecador aqui para falar para outras pessoas, para transformar outras vidas. Eu falo, cara, se eu que não mereço nada, recebi tudo isso, por que ele, que está se levantando contra mim, também não merece? Então, a graça violenta, ela tem essa capacidade. Ela tem essa capacidade de mudar pessoas. Ela tem essa capacidade de mudar situações. Ela tem essa capacidade de nos gerar o descanso eterno. Ela tem a capacidade de fazer com que nós descansemos em todas as situações, porque nós não temos mais inimigos. Aquelas pessoas que se levantam contra nós, na verdade, elas são oportunidades que nós temos para transformar a vida de alguém. E antes da gente ir para a conclusão, eu queria que você ficasse com uma coisa gravada na sua mente aí. Quando eu tenho um embate com alguém,
Alguém se levanta e eu vou contra aquela pessoa, ou aquela pessoa se levanta contra mim e começa a falar alguma coisa, enfim. Se levanta contra os meus queridos, se levanta contra os meus filhos. Não sei. Quando eu tenho um embate, a única atitude que você consegue mudar de antemão é a sua. Não é a da outra pessoa. É a sua. Portanto, que a gente possa, a cada dia, mudar as nossas atitudes. O pastor Ramon pregou poucas semanas atrás sobre o hábito. Que o hábito é aquilo que você faz repetidamente. E eu não estou dizendo que vai ser fácil você mudar essa perspectiva de que, não, agora eu não tenho mais inimigos, todos os meus inimigos são os meus amigos. E eu vou derramar da minha graça violenta sobre esses meus inimigos. Não vai ser fácil, mas, cara, seja intencional. Seja intencional. Porque Jesus foi intencional. Porque Jesus, ele poderia, como ele sofreu ali no Getsemane pedindo, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, ele poderia ter desistido na hora H. Ele poderia ter falado, nossa, mas é muito difícil, Pai. Eu não vou conseguir. E aí quando Pedro se levanta com a espada, ele fala, quer saber? Vamos para cima, Pedro, vamos derrubar todo mundo. Mas mesmo assim, ele foi até o fim. Ele foi intencional. Mesmo sendo difícil, mesmo sendo dolorido. Um outro ponto. Aonde está o seu centro? Porque o que determina que uma pessoa é nossa inimiga? O que determina que eu me sinta afrontado? Quando o centro das nossas vidas são as coisas materiais, ou quando o centro das nossas vidas são outras pessoas, é a minha reputação, é a minha imagem, qualquer coisa que por 1 milímetro possa tocar nisso, vai se tornar o meu inimigo. Quando o centro da minha vida é Jesus e a sua graça violenta, as pessoas podem se levantar contra o que for da minha vida. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei a identidade que Ele me deu. Eu sei que Ele levou sobre Ele todos os meus pecados, todos os meus erros. E hoje Ele me permite ser livre para que eu consiga, para que eu tenha força para me levantar e falar assim, cara, você está se levantando contra mim, mas você não é meu inimigo. Você está se levantando contra mim, mas eu não sei o que você passou na sua vida, eu não sei o que você foi ensinado. Talvez você tenha sido injustiçado a sua vida inteira. E o inimigo e o diabo está colocando no seu coração que eu vou me levantar contra você, mas eu posso te dizer o seguinte, eu sirvo um Deus que me ensinou que eu não tenho inimigos e que eu tenho que perdoar, portanto não importa o que você faça contra mim, eu te perdoo. Amém? Quer descansar dos seus inimigos? Esse descanso está no Evangelho. Esse descanso está nas boas novas de Jesus. Portanto, eu queria concluir essa palavra dizendo que nós destruímos a inimizade entre nós e Deus e com os nossos inimigos através da cruz de Jesus. Efésios 2 diz que Jesus morreu na cruz para que nós que estávamos separados dele pudéssemos estar juntos e ali na cruz ele destruísse a inimizade. Portanto, sim, foi um motivo de Jesus subir naquela cruz. Foi destruir a inimizade. Se foi um propósito para Ele, se foi um objetivo para Ele, também é para mim. Também é para você. Amém? Quando temos a nossa imagem, a nossa reputação e o nosso status como o nosso centro, a gente pode ser atingido. Mas quando Jesus é o centro e a sua graça violenta que me atingiu é o meu foco, nada consegue me derrubar. Eu consigo ver qual é o meu real inimigo e que Jesus já o derrotou e então eu tenho o descanso eterno. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua graça que me inundou, mesmo eu sendo um pecador, mesmo eu errando, Paizinho querido. Eu te agradeço porque o Senhor veio
e entregou o seu Filho para que ele subisse naquela cruz para destruir o nosso real inimigo, a inimizade. Senhor, faça-nos soldados da cruz e que nós tenhamos ela como verdade absoluta e que nada aconteça fora dela, Pai. Que eu seja portador, Senhor, dessa graça violenta empregada por Jesus. Me liberta de toda a cadeia. Ajusta o meu centro. Me dê o foco correto, Pai. E que eu seja instrumento de transformação e de vida para as outras pessoas, para aqueles que se levantam contra mim. Que eu consiga ser intencional em perdoá-los. Que eu consiga ser intencional em derramar sobre elas da Tua graça, Pai. Paizinho querido, eu te agradeço pelo Teu Filho, que nos ensina todos os dias. Que nós entendamos como é colocar Jesus no centro, como é usá-lo como nosso filtro, como nosso exemplo, em todos os momentos. Que em todo momento eu possa me perguntar o que Jesus faria, como Ele faria, porque eu quero fazer igual. Senhor Deus, derrama do seu descanso, Pai. Oh, Paizinho querido, corações que estão, Senhor, inquietos, Paizinho querido, corações que não tinham entendido a sua graça dessa forma, Senhor. Que eles possam experimentar, Senhor, da graça violenta do Senhor, Paizinho querido. E que eles possam ter esse descanso eterno que o Senhor tanto nos prometeu na Tua palavra, Pai. O Senhor já fez. Que nós possamos tomar posse nessa noite, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já fez. Tudo aquilo que o Senhor já cumpriu por nós, Senhor. Oh, Paizinho querido, que nós entendamos, Senhor, que todo levante, Senhor, que o inimigo tenta contra nós, Paizinho querido, hoje nós enxergamos como uma oportunidade. Como uma oportunidade de mostrar que o Senhor é o nosso Deus e que em Ti eu descanso eternamente, Pai. Eu te agradeço por esse culto, te agradeço por cada um que veio aqui. Oh, Paizinho querido, derrama sobre o Teu povo, Senhor, da Tua unção, Paizinho querido. Oh, Paizinho querido, que eles estejam, Senhor, blindados, Senhor. Que seus corações sejam intencionais, Paizinho querido, em Te buscar, Senhor. Oh, Paizinho querido, que eles saiam daqui, Senhor, diferente do que eles entraram, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor, e o amor de Deus e o Pai, e as consolações do Espírito Santo, sejam com o Teu povo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.